sequência à nossa exposição, à nossa série de exposição da Palavra de Deus na carta aos a carta de 1 aos Coríntios, a primeira carta que nós temos com conhecimento e que chegou até nós, preservada pela ação do Espírito. Que Deus possa nos ajudar a perceber e a compreender a sua palavra. Disso depende a esperança de nossas vidas. Disso depende aquilo que nós vamos ou não desfrutar quando esta vida, que é transitória e passageira, se findar. A esperança última do cristianismo é que nós não permaneceremos mortos, é que nós não permaneceremos na decomposição dos nossos corpos. É claro, nós sabemos que o pó voltará ao pó por causa do pecado, mas Cristo Jesus é a solução definitiva para o pecado e para as consequências que provém do pecado. E esta, sem dúvida alguma, é uma esperança viva que enche o nosso coração de alegria ao saber que, assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, os que creem nele, ainda que morram, viverá. E esta é a fundamentação que Paulo descreve no capítulo de número 15. E nós vimos que a mensagem do Evangelho, ela é completa com esta afirmativa. Capítulo 15, verso de número 1 até o versículo de número 4, Paulo vai dizer que aquilo que ele está falando, pregando e ensinando é o próprio Evangelho. E o Evangelho inclui necessariamente a ressurreição de Cristo. Ele morreu, sim, pelos nossos pecados, sim, foi sepultado, sim, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Paulo vai dizer que essa verdade foi perceptível, foi reconhecida pelas testemunhas oculares da sua ressurreição. Pedro o viu ressuscitado. Depois ele se apresentou aos demais apóstolos. A Bíblia diz que 500 irmãos, quando Paulo estava escrevendo essa carta, vai dizer que 500 irmãos, dos quais a maioria tinham visto, porque de uma única vez o Senhor apareceu a eles. Alguns, é certo, já tinham morrido, mas outros estavam lá, prontos para serem investigados, questionados. De fato, Jesus ressuscitou? E a resposta não seria outra senão: sim, nós vivimos, nós o tocamos, falamos com Ele, nós experimentamos da sua presença. Paulo vai dizer que depois o Senhor aparece, se apresenta também a Tiago, novamente se apresenta aos apóstolos. E por último, como fora de tempo, Paulo, o autor da carta, o pastor que fundou aquela igreja, que está escrevendo para corrigir uma ideia errada que está permeando e se infiltrando, negando a ressurreição dos mortos, e com isso também a ressurreição de Cristo, vai dizer: e por último, apareceu também a mim, como alguém nascido fora de tempo. Então, como assim não há ressurreição? E ele então vai dizer: porque se não há ressurreição, nós ainda estamos perdidos, porque testificamos e fazemos de Deus mentiroso, porque afirmamos que Deus o ressuscitou, e estamos perdidos, porque sem a ressurreição de Cristo, nós ainda continuamos mortos em nossos pecados. Então, na segunda parte, ele vai dizer que se de Cristo não ressuscitou, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, todo o nosso empenho é vão, é inútil. A nossa luta contra o pecado, negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir o caminho estreito, encontrar-se em situações totalmente adversas por causa da fé que professamos nele, não faz sentido algum. Porque enfrentarmos perigos, espada, porque Paulo enfrentou feras, porque irmãos perderam a vida, porque irmãos foram perseguidos. Se Cristo não ressuscitou, se ele não está vivo. Ele conclui que o hedonismo, essa mentalidade
reinante e predominante na nossa sociedade está correta. Se tudo se resume a esta vida, se tudo que temos é desfrutado aqui neste mundo, comamos, bebamos, porque vamos morrer. Se tem uma coisa que é certa é que vamos morrer. Por mais longínqua que possa ser a nossa vida, vamos morrer. Então, se tudo se resume a este mundo, vamos desfrutar de todas as oportunidades, porque afinal, o que importa é ser feliz. Mas, Paulo vai dizer, mas há um fato inegável, mas há um fato verídico, tangível: Jesus ressuscitou, então tudo se faz e se fez diferente. Nós vimos que há uma ordem estabelecida por Deus, que primeiro vem o natural, depois o espiritual. Nós vimos também que há corpos, porque o questionamento foi: mas como virão? Como ressuscitarão? Que corpos terão? Nós falamos um pouco sobre aquilo que é semeado em fraqueza, em desonra, em humilhação, e é colhido em glória, em exaltação, em poder, em incorruptibilidade. Não há mais o domínio do pecado. As consequências vão ser todas elas sanadas, porque a morte já não terá mais domínio. Mas será que Deus é capaz de fazer essas coisas? Um corpo dessa magnitude? Paulo então diz: olhe para o mundo, olhe para aquilo que vocês vivenciam todos os dias, quando plantam uma semente. Olha que corpo glorioso, que planta majestosa aparece. Se Deus criou os céus, a terra, o sol, a lua, as estrelas, e até mesmo entre as estrelas há brilhos distintos, como não daria um novo corpo a vocês? Parem de duvidar e creiam somente. E hoje eu quero concluir o capítulo de número 15 falando exatamente que nós, os mortos que morreram e os que estiverem vivos, alcançarão uma transformação plena, completa. Abra sua Bíblia, se você ainda não fez, capítulo 15, versículo de número 50 até o versículo de número 58, e hoje nós concluiremos esse capítulo, se Deus assim nos permitir. Capítulo 15, da primeira aos Coríntios, versículos 50 a 58. Assim diz a palavra de Deus: com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis que vou lhes revelar um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez e vamos trazer algumas observações desse texto que nós acabamos de ler. Deus, fala conosco, continue a falar conosco, abra os nossos olhos para que compreendamos as maravilhas da tua lei. E esta palavra, Senhor, fortaleça a nossa vida, que nós possamos nos encher de esperança, desta viva esperança, que um dia, Senhor, o Senhor voltará, e nós, os que estivermos vivos,
Os que foram mortos na fé, na esperança desse dia, então ressuscitarão, para nunca mais sofrer, Pai, a corrupção. Ó Deus, que essa verdade se torne verdade em nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então Paulo está concluindo esse texto que eu disse e volto a dizer, é fundamental para a fé cristã, porque é o texto que nos dá esperança para além daquilo que os nossos olhos podem ver. É o texto que nos firma a confiança e a garantia que esta vida não é tudo para se viver, e que esta vida vai passar, mas aquele que anda de acordo com a vontade de Deus, em obediência, em ligação, em união com esse Cristo, vai viver eternamente, porque é isso que Ele prometeu. Eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. E Paulo está aqui, meu irmão, concluindo esta carta, esse texto magno, esse texto sublime dessa esperança última da nossa fé, que um dia nós receberemos um corpo para nunca mais sofrermos com as consequências que o pecado trouxe para esta vida. Um dia receberemos um corpo novo, transformado, que não está limitado ao tempo, ao espaço, que não está mais limitado aos efeitos do tempo e do espaço, que não sofrerá corrupção, se tornará incorruptível, se tornará imortal. A morte é o último inimigo, e a ela já foi dada uma sentença. Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está a tua vitória? Ah, querido, que isso enche o nosso coração de esperança. É claro que aqui ninguém deseja morrer, porque o Senhor plantou a eternidade no nosso coração, mas a morte é uma realidade que nós vamos sofrer. Mas Paulo está dizendo também que há um povo, talvez haja aqueles que a morte não irão desfrutar, no sentido de ser sepultado, lançado como uma semente ao chão. Tanta era a expectativa e a esperança desse apóstolo na iminente volta, no retorno de Cristo, que diz que naquele dia, quando o Senhor voltar, os que em Cristo estiverem serão transformados, porque a transformação é necessária. Não há como nós herdarmos o reino dos céus, o reino de Deus, com essa mesma matéria. Não esta mesma matéria, pelo menos, que sofre os efeitos do pecado, mas seremos transformados. É isso que Paulo está dizendo. Olha o que diz o versículo de número 50, concluindo, o versículo de número 49, que diz que a corpo terreno, o homem terreno também, nós iríamos trazer a imagem daquele que é celestial, a imagem de Cristo. Ele vai dizer então, com isso, concluindo a sua ideia, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. É a ideia de que nós precisamos passar pelo novo nascimento. Lembra aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos? É necessário nascer de novo, porque quem não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se assombre, Nicodemos, por ter dito isso a você. Necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos então vai questionar: como eu, sendo velho, posso voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? E Jesus está dizendo de um novo nascimento, nascimento espiritual. E ele vai dizer que o natural é uma coisa que nós desfrutamos, e o espiritual é algo que Deus realiza. E pode estar concluindo, parece a mesma ideia. É necessário, porque, meu irmão, nós não herdaremos o reino de Deus com esta carne, com esse corpo corruptível, esse corpo que sofre com os efeitos da queda. Por mais que nós, hoje, somos uma nova criatura, ainda temos e carregamos esse corpo que sofre os efeitos da doença, da velhice, que sofre os efeitos, meu irmão, de circunstâncias, dos intempéries da vida. Ainda, por isso que ele vai dizer que precisa ser transformado. O corpo natural precisa ser lançado, lembra? E não há nascimento ou renascimento se não houver o sepultamento. Então, queridos, mais uma vez eu quero dar spoiler a você aqui. Você vai morrer assim como eu, a não ser que Deus venha antes. Mas ainda assim, haverá a necessidade de uma transformação. Porque o que é carnal, o que é humano, não pode herdar aquilo que é incorruptível. É o que ele diz no versículo de número 50.
Só que parece que ele está falando apenas que todo mundo vai morrer, mas a expectativa é que há pessoas que não vão passar por esta morte física. Por quê? Porque nós não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor vai voltar, e Ele pode voltar a qualquer instante. E parece que pode estar dizendo: olha, há esperança para os que morreram. E os vivos, o que vai acontecer quando Cristo voltar? Há esperança para eles também. Será que os vivos vão continuar com o mesmo corpo? Será que nós vamos continuar com a mesma natureza? Poxa, eles vão receber um corpo glorificado porque morreram. E nós que estivermos vivos? Será que vamos continuar assim? Nessa mesma característica? Paulo vai dizer: não, calma. Para vocês também há esperança. Vocês também vão receber um corpo transformado. Olha o que ele diz no versículo de número 51. Eis que vos digo, ou eis que vos revelo um mistério. Olha aqui, querido, você que gosta de mistério, né? Agora Paulo vai revelar um mistério. Não um mistério tolo, bobo, com quem eu vou casar, o que eu vou comer, que roupa, eu vou vestir. Queridos, toda vez que Deus revela um mistério, é acerca daquilo que Deus faz e fez em Cristo Jesus. Esses são os mistérios que de fato vale a pena nós ouvirmos e conhecermos. E sempre está associado, meu irmão, à pessoa de Cristo. O mistério que esteve oculto pelos séculos das gerações. Cristo em vós, a esperança da glória. E Deus sempre revela-nos o mistério por meio da sua sagrada Escritura. Queridos, esse é um mistério que você precisa conhecer. Esse é um profeta que você precisa ouvir. Aquele que prega a palavra de Deus. Aquele que diz: assim diz o Senhor. Esses homens foram capazes e deram a esses homens, Deus deu a esses homens a capacidade de revelar mistérios. Esses mistérios que nós não percebíamos, não entendíamos. Aquele mistério que se revela na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Esse é um mistério que você precisa buscar, conhecer. E ela é conhecida por meio da Sagrada Escritura. E Paulo vai dizer: olha, há um mistério que nos foi revelado. Porque quando Cristo voltar, quando o dia chegar, nem todos dormiremos. A ideia aqui não é o sono da cama depois de um dia de cansaço. É a morte, já dizemos a respeito disso. Paulo está dizendo: nem todos vão morrer. Embora eu estou falando de morte, de ressurreição, que as pessoas vão morrer, que a maior parte de vocês vão morrer, talvez eu vou morrer, todos nós vamos morrer. Paulo está dizendo: mas a esperança não é para os vivos, que nem todo mundo vai morrer. Mas, como carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, o corruptível não pode herdar, a eternidade, haverá uma transformação. É o que ele diz no versículo de número 51. Olha que mistério aqui, queridos. Nem todo mundo morre, mas todos seremos transformados. E vai ser assim, num abrir e num fechar de olhos. Ao ressoar a última trombeta, quando soar a última trombeta, a Bíblia diz então que os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida. Mas também haverá uma ressurreição dos ímpios. E eles herdarão a incorruptibilidade também, mas para serem punidos por toda a eternidade. Se você acha que é ruim sofrer neste mundo, querido, nesse mundo tem um tempo, há um ponto final. E Paulo vai dizer: nem todos vão dormir, mas todos seremos transformados. E isso, meu irmão, vai ser rápido, no momento, no abrir e fechar dos olhos. Porque, o piscar era a coisa mais rápida daquela época. Agora a nossa vida na velocidade da luz, coisas muito mais, rápidas. Vai ser assim, um instante, a volta de Cristo. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. E aqueles que estiverem vivos, e parece que Paulo tinha essa expectativa que isso ia acontecer ainda nos seus dias. Ele vai dizer: e nós seremos transformados. Tamanha era a vontade, o desejo. E parece que a única coisa que a gente não quer é que Cristo volte mais. A gente até quer desfrutar de coisas boas nessa terra, nessa vida, mas nós não queremos apreciar a vinda. E nem estamos vivendo na expectativa de que Ele volte hoje. Por que será?
Será que nós temos amado muito mais do que a Deus? Queridos, ninguém deseja a morte. É claro que ninguém está aqui, sabe, incentivando a morte. Mas o anseio pelas coisas eternas que deveria nos pautar em vida. Nós deveríamos estar ansiosos por receber esse tipo de corpo. Nós deveríamos estar ansiosos por receber esse tipo de natureza celestial. Essa que não sofre mais com o tempo, com a velhice, com os tons. Essa que não sofre mais, meu irmão, com as enfermidades. Essa que não sofre mais com os intempéries da vida. Ninguém aqui quer morrer, claro que não, é loucura. Seria loucura da nossa parte desejar a morte, quando o que nos é proposto é vida, quando a vida é algo pleno, quando a vida é algo satisfatório, quando a eternidade pulsa dentro do nosso interior. Mas nós deveríamos ansiar por esse dia, um dia em que tudo se fará novo, um dia em que os mortos ressuscitarão de forma incorruptível ou incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mas ele sabia que a morte era o meio pelo qual ele podia desfrutar de toda a eternidade com aquele que é o seu Senhor e Salvador. Então havia essa ansiedade, esse desejo, essa esperança viva de revestir-se de imortalidade. E ele então diz no versículo 54: e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Veja, um mistério está sendo revelado, mas esse mistério não é fruto de sonhos, não é fruto de uma visão, não é fruto porque Deus me disse para mandar te dizer. Não. O mistério que foi revelado, o mistério que chegou a Paulo, o mistério que ele chegou à conclusão, foi, meu irmão, instrumentalidade da palavra e da revelação da palavra de Deus, ação do Espírito sim, o mover espiritual sim, mas pautado por aquilo que a Bíblia diz, e não por aquilo que eu acho, que eu penso, que eu desejo para você. Porque muitas profecias por aí não passam de profetadas. É chover no molhado, querido. É dizer para alguém que é solteiro que ele vai casar. É dizer para alguém que está casado que não tem filho que ele vai ter filho. É dizer para alguém que é pobre que ele vai enriquecer. Há uma probabilidade disso acontecer. Mas que pobreza é essa? Mas infelizmente é isso que a gente tem buscado em muitos lugares. É isso que as pessoas têm buscado. Lembre-se, somente os apóstolos esses que viram o Senhor ressuscitado é que podem pregar para toda a igreja e dar ordem para toda a igreja. E hoje nós vemos um monte de gente aí debaixo da unção, debaixo do guarda-chuva, e que se você deixar de ouvir vai perder a bênção, vai morrer. Que coisa é essa? Os únicos que nós, se rejeitarmos, é o fundamento dos apóstolos. Esses aqui, Pedro, Tiago e João. Esses que andaram com Cristo, esses que testificaram, esses que viram e foram separados para isso, escolhidos pelo Deus para isso. Lembre-se disso. Esses homens têm, meu irmão, autoridade do alto. E é nesses homens que nós temos crido e confiado nas suas escritas, porque foram inspirados, porque o que eles disseram foi o próprio Deus que disseram. É nesses homens, nessa palavra, que esses homens foram instrumentos de Deus, instrumentalizados por Deus, para então trazer a nós revelação desse tipo. Esta revelação que vale a pena ouvir, a palavra de Deus, a palavra que nos foi revelada por meio desses santos homens do passado. E nós seremos libertos daquilo que o pecado causou. Olha o que ele diz no versículo de número 56. O aguilhão da morte, aquilo que nos prende nessa condição de morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, lembra? Aquele que pecar, esse morrerá. Mas esse dia vai cessar, porque aquilo que Cristo fez
e disse: está consumado, vai-se então se perpetuar, e nós, irmãos, não mais sofreremos as consequências da queda. Lembra? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por um homem entrou o pecado no mundo e todos morreram, mas por um homem, o segundo Adão, veio a vida, a graça, e todos os que estão nele viverão. Por isso que ele vai dizer, versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, não negociem, não se deixem amoldar. Paulo já disse, e eu volto a repetir: não dê ouvidos às más conversações, porque rompem os bons costumes. Queridos, fiquem firmes na fé, na esperança, fiquem firmes nesse caminho de santidade, fiquem firmes, sejam inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Aos Hebreus vai dizer: não deixe de congregar, é uma das firmezas. Socorro os necessitados, preguem o Evangelho, vão ao mundo inteiro anunciando, pregando e ensinando. Fiquem firmes, ainda que sejamos perseguidos, ainda que soframos perseguições, fome, nudez, perigo, espada. Fiquem firmes, ainda que a enfermidade venha, a morte chegue. Fiquem firmes nessa viva esperança. Continue realizando a obra do Senhor, continue se empenhando, continue se dedicando, continue trabalhando, porque no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Queridos, que nós possamos ser pautados por esta verdade, por esta revelação.